Imagina você trabalhar com o que você gosta e ainda ser remunerada por isso? Essa é a minha história. Olá, prazer, meu nome é Sandra. Estou iniciando agora aqui no YouTube e vi uma grande oportunidade de compartilhar com vocês a minha história. Uma história na qual hoje eu tenho muito orgulho dela, que começou muito cedo, na verdade começou no ventre da minha mãe, né? Quero compartilhar aqui com vocês todo o decorrer da minha vida, dos meus 50 anos, né? Meus 50 anos vividos, porque agora dia 24 de abril eu completo 51 anos, com a graça de Deus. E estou aqui para compartilhar, na verdade documentar um pouquinho da minha história, e tenho certeza que é algo latente em mim já há um tempo, e com o incentivo de algumas pessoas, amigos, clientes e até mesmo o meu esposo, que ele sempre dava uma cutucada. Nossa, amor, você devia ser youtuber, você devia compartilhar a sua vida, a sua história. Até porque eu sou uma pessoa muito falante, pessoal, muito falante mesmo. Quem me conhece sabe. E sou uma pessoa que gosta muito de humanos e bichos também, tá? E começar por onde? Pelo começo, né? Como tudo começou. O processo, na verdade, de cura começou lá com os meus 13 anos, quando a minha mãe resolveu me mandar para casa da minha avó, numa outra cidade. Por questões de mãe, de medo, sei lá, talvez lá já começasse a sacada do meu autoconhecimento. E no decorrer dos dias eu fui observando isso. E muito jovem, com 13 anos na época, passei ali uma parte do meu tempo, um ano mais ou menos, com a minha avó, e tive a oportunidade de conviver também com a minha bisavó materna, onde eu pude extrair muita coisa da minha ancestralidade, digamos assim. Então, quando eu entendi que naquele momento que eu fiquei muito chateada com a minha mãe, hoje eu entendo que ela só quis fazer o melhor pra mim, mas num momento ali muito criança, né, pessoal, com 13 anos, imagina, não tinha noção de quase nada. De repente a minha mãe, você vai fazer o curso de cabeleireira, tem que ter uma profissão. Ó, pessoal, não tem nem costume com o microfone. Você vai fazer o curso, vai se formar, vai ter uma profissão, por um medo, né? Hoje eu entendo toda aquela posição dela, a colocação, a fala. Na hora eu confesso que eu fiquei bem revoltada, bem triste, porque era algo que eu não queria naquele momento. Imagina, 13 anos, eu estava estudando, um monte de amizade na escola, sempre fui muito ativa com pessoas, de conversar, de brincar, tirar sarro. Então, de repente, aquilo ali desmoronou, muito criança. O meu mundo, ali naquele momento, teve uma virada muito grande. E eu não conseguia entender aquilo. Mas, enfim, no decorrer do caminho, eu comecei a observar que tinha uma grande sacada. Ali começava a minha cura. Algumas perguntas, alguns questionamentos. Eu entender o porquê que eu estava naquela família. Eu sempre fui muito de questionar, pessoal, muito de fazer perguntas para mim e para quem tivesse disponível, né? De uma certa maneira. Tinha muitas coisas que aconteciam e eu não entendia. E hoje eu sou adulta para entender. Mas quero compartilhar aqui com vocês. Começo hoje aqui no YouTube, meu primeiro vídeo, mas prometo para vocês que eu vou dar o meu melhor, A intenção aqui, pessoal, é muito boa.
sem arrogância nenhuma, o interesse de passar para as pessoas como é importante você entender que às vezes uma virada na sua vida faz todo sentido. Foi isso que aconteceu no trajeto da minha profissão. Ali com 13 anos eu já comecei a questionar algumas coisas. Por exemplo, nossa, eu detesto cabelo, não podia achar um fio de cabelo no banheiro que eu sentia nojo. O porquê que eu tô nessa profissão, logo nessa profissão. Sabia nem o que era profissão, pessoal. Pensei, uma brincadeira, tô ali fazendo um curso, imagina, com 13 anos cortando cabelo. Lembro como se fosse hoje meu primeiro corte de cabelo. Mas enfim, ali começaram a aparecer as grandes oportunidades. Ali começou o fio da minha cura. Quando eu comecei a participar da história de outras pessoas, até mesmo dentro da casa da minha avó, a escuta, né, a fala dela, da minha bisavó, que vinha algumas vezes ficar ali com a gente, alguns tratamentos que ela vinha fazer na cidade, ficava ali com a gente, né? Então eu questionava até minha bisavó, bisa e tal coisa, vó e tal coisa. Eu sempre fui uma criança muito curiosa. Hoje eu entendo o porquê dessa curiosidade. Eu queria desvendar a minha história, na verdade. Quando eu questionava a história das outras pessoas, na verdade eu estava questionando a minha história. Porque ali começou tudo. Quando eu ia para o curso, tudo eu estava atenta, tudo eu olhava. Eu lembro que a escola em Dourados, no Mato Grosso do Sul, pessoal, era uma escola bem grande e tinha uma professora, a professora Helena, que hoje, se eu fechar o olho, eu lembro dela com muito carinho. Ali eu entendi que eu não tocava só no cabelo, eu tocava em almas. O meu primeiro corte eu lembro como se fosse hoje. Nós fazíamos mutirão, né, nas escolas. Na verdade, tinha os cobaia, que eram os alunos, né? Aí era mandado um bilhetinho para casa, a mãe assinava e voltava no outro dia e dava autorização pra gente fazer os cortes. Eu lembro do menininho como se fosse hoje, loirinho, magrinho, esquelético. Olha só, eu não tava nem prestando atenção no cabelo, né? Eu já prestava atenção naquela criança ali. Aí eu fiquei me questionando, nossa, a mãe deixou ele vir na escola, cortar o cabelo com um bando de adolescente, né? Eu respondendo por mim, sabe nem cortar cabelo. Mas enfim, a professora Helena falou que era o meu, como que fala, gente? Me fugiu a palavra aqui agora, mas o menino era o cobaia e eu era aprendiz, digamos assim. O menino tava pingando piolho. Eu fiquei desconcertada com aquela situação. Vocês não entendem o que eu fiz na cabeça do menino. Eu picoteei piolho por piolho. Quando a professora Helena veio corrigir o corte, ela ficou desconcertada. Eu me lembro da cara dela como se fosse hoje. Sandra, o que você fez na cabeça dessa criança? Eu queria sanar o problema, né, pessoal? Confesso que não era nem tanto nojo, mas dó, por eu olhar para aquela criança e imaginar, nossa, a mãe permitiu que ele viesse aqui nos cobaia cortar o cabelo. Olha o que eu já pensava. Imagina, naquela época, eu com 13 anos, eu já tinha essa consciência. Eu já entendia que eu não olhava só para o cabelo. Eu tinha um entendimento de pessoas, aquilo já estava dentro de mim. Já era latente, desde muito cedo. Deu olhar. Era um olhar, assim, bem diferenciado, digamos que para uma criança com 13 anos, uma adolescente.
E eu fiquei parada assim na frente da professora. Eu lembro que ela pegou uma maquininha e passou na cabeça do menino. E eu fiquei muito chateada com aquilo. E esperando, pessoal, a mãe dele aparecer pra questionar, nossa, o que vocês fizeram, né, com o cabelo do meu filho. Mas enfim, até hoje essa mulher não apareceu. Mas eu fiquei muito chateada pensando naquela criança. Mas o que eu quero questionar aqui, sem muitas delongas, né, porque eu falo demais, vou me perdendo no caminho, tá, pessoal? Eu tô até com uma colinha aqui pra ver quais são os pontos que eu quero destacar nesse primeiro vídeo, onde tudo começou. O decorrer, o caminho, o que eu venho passar para vocês é a seguinte informação. Qualquer coisa que aconteça na nossa vida, pequena, média, grande, ruim, boa, qualquer coisa, avalia o que aquilo vai trazer para nós. Entende? Não ficar se culpando, se cobrando, lamentando, chorando, criticando, julgando, igual ali no momento, né? Eu, muito criança, lembro que eu não julguei a minha mãe, mas fiquei muito brava dela nem sequer ter pedido a minha opinião, mas enfim, o posicionamento dela era: eu falo, vocês obedecem. E eu obedeci. Só que eu aproveitei todo esse caminho. Durante esse 1 ano que eu fiquei na casa da minha avó, eu me lembro como se fosse hoje, coisas que eu aprendi com a minha avó, a oportunidade que eu tive de passar com ela esse tempo, ali conviver com a minha bisavó, de extrair coisas fortíssimas na nossa história, no feminino ali da minha mãe, da família da minha mãe, das mulheres, tudo que aconteceu, coisas que eu guardo até hoje no meu coração. E tem um livro, uma biografia que eu tô tentando aí terminar, onde eu relato essas pequenas histórias, coisas que eu pude viver com a minha avó e com a minha bisavó. Então esse 1 ano que eu fiquei na casa da minha avó foi de suma importância para mim. Naquele momento, talvez eu não visse como uma criança que era. E hoje eu percebo tudo que eu pude carregar ali daquele momento. De pessoas maravilhosas que passaram ali naquele 1 ano na minha vida, da minha professora Helena, da dona da escola, a Cissa, uma mulher lindíssima, uma loira que eu lembro como se fosse hoje. Olha eu, né? A vaidade já dentro de mim desde criança. Já estava ali quase que colocada no lugarzinho certo. Porque eu lembro que eu olhava naquela escola, aquelas mulheres lindas chegando e pensava, nossa, um dia vai ser eu vivendo isso. E hoje acontece tudo isso comigo, pessoal. Mas enfim, o que eu vim deixar aqui. O caminho que nós percorremos muitas vezes e não percebemos que naquele caminho, você tropeçando, que tem pedra, tem atalhos, você cai, você levanta, você pode somar muita coisa, trazer para sua vida, por mais que naquele momento você pense, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Isso aqui eu não gosto, isso aqui não é meu, não é isso que eu quero, mas aproveitar. É o que eu vejo que aconteceu comigo. Eu aproveitei esse início da minha, digamos, hoje a minha profissão, na qual eu atuo e passo na vida de tantas pessoas, abençoando, né, com o meu trabalho, com a minha mão de obra, e de uma certa maneira as pessoas me abençoando também, né, com o dinheiro, né, pessoal, que a gente precisa do dinheiro, não vamos ser hipócritas, né, mas enfim, vou compartilhar aqui com vocês o restante, vai ser muito pouco tempo, né, para me falar. Às vezes eu me perco, pessoal, desculpa, eu tenho um pouco de TDAH, eu me perco nas palavras, a minha filha questiona, mãe, a senhora, né, tem que ter uma clareza, mas enfim, eu não tenho essa clareza ainda. Pode ser que daqui para os próximos vídeos isso vai acontecendo, eu vou aprendendo, vou melhorando, vocês vão me dando daí também as opiniões, pode falar, cobrar, pedir, vai me falando. Não sou muito boa em português também, tá, pessoal? Às vezes não vou conseguir colocar as palavras corretamente, mas enfim. Eu confesso para vocês
que eu inicio aqui uma história de muito amor e muito carinho, que eu quero compartilhar com vocês. Tá bom, pessoal? Então me falem aí, me dê o parecer, faça os comentários, o que eu posso melhorar, o que vocês querem saber também da minha história. Aqui só começa um pontinho dela e vou contar para vocês o decorrer desses 36 anos de profissão, do meu espaço, dos meus clientes. Tem muita história interessante para compartilhar com vocês e acredito que até para agregar na vida de muitas pessoas que às vezes pode estar aí perdidas, se questionando na profissão, na vida pessoal, financeira, amorosa, enfim. Tem um pouco de tudo, tá, pessoal? Fiz uma pequena formação em alguns cursos, constelação, enfim. Tem algumas coisas que eu posso estar compartilhando, não sou a bambambam, a PhD, a pessoa mais, como que eu vou dizer, informada ou que vocês podem acessar tanto conhecimento, mas o que eu tiver, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Dou continuidade.